A manhã nasceu com um véu de neblina, envolvendo a floresta como um segredo bem guardado. O homem, de passos cautelosos e olhos curiosos, avançava pelo denso emaranhado de árvores e arbustos. Era como se o próprio bosque sussurrasse segredos ancestrais em sua orelha. Foi então que, entre as sombras do carvalho antigo, ele avistou o artefato. Uma placa de pedra, lisa e polida pelo tempo, jazia ali, meio enterrada na terra úmida. As inscrições eram estranhas e ininteligíveis, como se a língua que as originara houvesse se perdido no abismo do esquecimento. O homem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquelas runas eram um convite ao desconhecido, uma promessa de mistérios profundos e antigos. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade falou mais alto. Com dedos trêmulos, ele tocou a superfície fria da pedra, sentindo a textura áspera das inscrições sob suas pontas. Uma sensação de poder ancestral pareceu pulsar através de seus ossos, como se ele estivesse tocando um elo direto com o passado obscuro da floresta. Assim que seus dedos encontraram o último traço da inscrição, um murmúrio suave ecoou pela mata, como o suspiro de espíritos há muito esquecidos. O homem se virou, mas não havia ninguém por perto. Apenas os sons da floresta, agora mais agitados, como se as árvores murmurassem entre si em uma língua que ele jamais poderia compreender. A partir daquele momento, a vida do homem mudou irrevogavelmente. À noite, em seus sonhos, ele vagava por corredores de pedra, sob cúpulas de estrelas desconhecidas. Criaturas cuja forma desafiava a lógica o guiavam através de paisagens oníricas, sussurrando segredos que sua mente mortal lutava para compreender. Ao longo dos dias, ele passava horas a fio estudando os caracteres gravados na placa, buscando desesperadamente algum lampejo de significado. Cada vez que seus olhos encontravam aqueles símbolos, ele sentia como se estivesse diante de uma porta que se abria para um universo paralelo de conhecimento proibido. Enquanto o tempo passava, o homem notou mudanças em si mesmo. Seus sentidos pareciam mais aguçados, sua percepção do mundo à sua volta, mais intensa. Ele era capaz de ouvir o murmúrio das árvores, de sentir a pulsação da vida que fluía sob a superfície da terra. Mas com esse entendimento veio também uma sensação de isolamento. Ele se tornou um estranho em sua própria realidade, incapaz de compartilhar as visões e os sonhos que o consumiam. A placa de pedra havia se tornado uma obsessão, uma âncora que o prendia ao limiar entre dois mundos. Numa noite escura, quando a lua era apenas um fino crescente no céu, o homem retornou à floresta. O chamado das inscrições era irresistível, uma promessa de respostas que ele sabia que nunca poderia encontrar. Ao chegar ao local onde encontrar a placa, ele descobriu que esta não estava mais lá. No seu lugar, uma raiz grossa e torcida emergia da terra, como se a própria floresta tivesse reivindicado o artefato misterioso. O homem caiu de joelhos, um grito de angústia rasgando o silêncio da noite. Ele havia perdido o elo com o mundo além da compreensão humana, condenado a vagar como um espectro entre os vivos. A floresta, com seus segredos ancestrais, permaneceu em silêncio, guardiã de mistérios que jamais seriam revelados aos olhos mortais. E assim, o homem desapareceu da memória da humanidade, uma sombra entre os murmúrios das árvores, um eco distante de uma história que nunca foi contada. Assim, se gostou da história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever, para que possamos continuar a criar pesadelos que se tornam realidade.